Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre a política agrícola chinesa e como, segundo este artigo, ela pode acabar enfrentando um desastre a qualquer momento. E isso nos interessa muito porque isso pode afetar diretamente o nosso bolso aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um grande fornecedor de alimentos a nível mundial. E o principal cliente do Brasil, o principal comprador de alimentos brasileiros é a China. Olha, se a agricultura chinesa sofrer um desastre, eles vão demandar ainda mais alimentos do Brasil e isso vai fazer com que, na demanda aumentando, o preço suba. Se nós considerarmos que isso é uma possibilidade, e mesmo que não houvesse um desastre, isso tende a acontecer, talvez de uma maneira não tão abrupta, mas paulatinamente, de qualquer maneira, sim, considerando que vem aí uma proposta de uma reforma tributária que planeja aumentar o custo da cesta básica, segundo aquilo que a gente tem sido informado, inclusive, na minha opinião, de uma maneira discriminatória, né, e até de um certo ângulo de visão, alguns poderão dizer que é xenofóbica, porque vai tratar algumas regiões de uma maneira mais dura do que outras, colocando mais carga em cima de todos, mas de uma maneira desproporcional, principalmente aqueles que estão aqui no sul, né, para variar. Mas isso também não é o caso. O caso é que nós corremos o risco de ver acontecendo, segundo esse artigo, claro, um desastre na agricultura chinesa. Isso para nós não é bom, tá, pessoal? Pode ser bom para quem vende o alimento, mas para quem consome não é muito bom, não. O que eles estão dizendo aqui? Que o renascimento das políticas agrícolas maoístas do presidente chinês Xi Jinping pode em breve significar um desastre para o segundo país mais populoso do mundo. Mas o que eles estão planejando fazer lá que é tão perigoso, segundo esse artigo? De uma certa maneira é mesmo, vocês vão ver. No mês passado, no Dia da Juventude Chinesa, a mídia estatal do Partido Comunista Chinês, o PCC, publicou uma resposta de Xi a uma carta escrita por estudantes da Universidade Agrícola da China. Nele, Xi pede aos estudantes que se aprofundem nos campos e aldeias para buscar dificuldades e cultivar o amor pelos agricultores, bem como a capacidade de promover a agricultura, contribuindo para o grande palco da revitalização rural. Até aí tudo bem, estudantes de escolas agrícolas ou de formações universitárias que sejam, enfim, alguém que seja um veterinário, ou alguém que estude sobre reflorestamento, etc., indo para o interior para contribuir para a agricultura do interior. Isso acontece aqui no Brasil também, né? Mas esse apelo, segundo a ótica aqui do artigo, não é muito bom, porque isso ecoou, segundo eles, as palavras do mais notório predecessor de Xi Jinping, que foi Mao Zedong, que também acreditava que o partido deveria enviar a juventude chinesa para o campo. Segundo o Mao, teria dito uma vez, os jovens devem buscar dificuldades para dominar a si mesmos. Que é o que ele disse aqui, o Xi. Os jovens devem buscar as dificuldades e cultivar o amor pelos agricultores. Por quê? Porque o interior não é fácil de se viver, né, pessoal? Lá não tem as comodidades da cidade. Mesmo aqui no Brasil, as cidades do interior que têm uma certa infraestrutura não terão, obviamente, a mesma infraestrutura que tem nas cidades. Notavelmente, a carta de Xi chega quando a China enfrenta uma crise sem precedentes de desemprego juvenil. A taxa de desemprego entre os jovens ultrapassou recentemente os 20% e deverá crescer nos próximos meses. Ou seja, ele quer mandar essa grande massa de desempregados para o interior. Espera-se que cerca de 11,5 milhões de estudantes se formem nas universidades chinesas este ano. A maioria deles enfrenta poucas perspectivas de emprego em meio à desaceleração contínua da economia chinesa. Então, o que acontece cá, acontece lá. Nós não falávamos em vídeo anterior como os doutores brasileiros, né, estão dirigindo Ubers. Por quê? Formação universitária já tem demais, né? As pessoas não têm mais colocação no setor de serviços. As faculdades estão abarrotadas de gente e o mercado também em todas as funções, né? Até mesmo aquelas que eram pouco concorridas hoje estão infestadas de concorrência, né? Então, os meios de comunicação ocidental relataram que a taxa de desemprego na China é alta, mas a maioria falhou em fazer a conexão entre as lutas econômicas e o compromisso de Xi com a ideologia comunista, ou como o remédio de Xi de inundar o interior com, olha a palavra que eles usam aqui,
Inundar o interior com fanáticos do Partido Comunista Chinês provavelmente será catastrófico. Será? É que depende. É que se você coloca isso sob uma perspectiva de que você está enviando burocratas para o interior, aí sim. Agora, se você está mandando pessoas que fizeram um curso técnico agrícola, que fizeram um curso universitário voltado para pesquisa e melhora da agricultura, aí não seria o caso. Mas eles estão comparando com o período em que eles mandaram burocratas, no período de Mao Zedong, para o interior da China, para mandar nos agricultores que sabiam o que estavam fazendo, e aí o desastre veio, né? O burocrata que não entendia patavina nenhuma, querendo mandar ensinar o agricultor, que já estava aí na 10ª geração de agricultura, sabia o que estava fazendo, mas tinha de obedecer um idiota, um burocrata da cidade, claro que vai dar errado, né? Agora, se o estudante, se esses alunos forem para o interior para ouvir os agricultores e contribuir, aí não vejo nada de errado. Mas vamos ver aqui o que diz o restante do artigo. Como Mao, durante a Revolução Cultural, Xi está promovendo um novo programa de gestão agrícola. Na prática, isso significa que centenas de milhares de burocratas do partido ou simplesmente candidatos a empregos comuns se transformaram em gerentes agrícolas, selecionados pelo Estado, efetivamente executores rurais do Partido Comunista Chinês, descendo sobre aldeias e pequenas cidades, um cenário de pesadelo para os agricultores. Isso realmente foi um cenário de pesadelo e causou a grande fome. Esses executores já semearam ressentimento e caos nas comunidades rurais, isso no tempo do Mao Zedong. Só que eles dizem que o Xi agora está fazendo isso, a mesma coisa. Em um caso do início desse ano que se tornou viral nas mídias sociais chinesas, gerentes agrícolas ameaçaram arrancar hortas e hortaliças de um quintal como parte de uma campanha de embelezamento rural. Então, vocês vejam aí, se é isso mesmo que está acontecendo, pode esperar aumento dos alimentos, do preço dos alimentos no mundo inteiro, porque se eles quebrarem a agricultura chinesa de novo, o Brasil vai ter aumento de alimentos, porque vão demandar alimentos nossos novamente. Eles têm dinheiro para isso, né? Então, devido à necessidade de criar um ambiente civilizado, o plantio de trepadeiras como feijão, melão e abóbora na frente nos quintais é estritamente proibido, disse um aviso colocado em um vilarejo perto da cidade de Xi'an, no norte. Em meio a uma reação severa, o comitê local do Partido Comunista Chinês foi forçado a reverter o curso. Agora você pensa, você que mora na cidade, sempre viveu na cidade, talvez não tenha muita noção, mas na cidade as pessoas têm ali uma pequena hortinha ou talvez um arbusto de mera ornamentação, né? Então eles vão lá, podam aquele arbusto, deixam ele bonitinho e tal. Beleza, porque é um cantinho ali, né? É um pedacinho que é feito para que as pessoas que passem pela rua vejam aquele comércio, aquela empresa, achem bonito, né? E se agradem e entrem para comprar. Mas no interior não é assim. Quem está plantando não vai lá fazer uma poda adequada, cuidar com o local onde está plantando para ver se aquele local vai ficar mais bonito ou não. Não dá tempo, porque é muita área de plantio, porque você tem que alimentar muita gente. Então não é uma coisa para ser estética, é para funcionar. Não é para ser bonitinho para um burocrata ir para lá e olhar, né? Então, se é que realmente isso aconteceu, isso foi viral lá, segundo o artigo é fato, né? Então é mais uma dessas coisas aí que eu nem estou criticando por ser a China, eu estou criticando porque esse tipo de burocracia corre-se o risco de nós vermos aqui no Brasil, porque eles estão regulando tudo aqui nesse país. Ao invés de pararem de fazer novas leis, e projetos e regulamentos, o esforço dos parlamentares seria eliminar 90% dos regramentos aqui do Brasil. Jogar na lata do lixo, né? Do lixo digital, porque hoje as leis não são mais impressas em códigos quase, né? Tudo no computador. Isso tem que ser eliminado. Muita burocracia está atrapalhando o crescimento, atrapalhando o desenvolvimento, encarecendo tudo. Mas os burocratas aqui no Brasil, no mundo inteiro é assim. No mundo todo, coloca um burocrata e você vai ver o desastre acontecendo. Coloque ele para dirigir de fato, ter poder de mando e a coisa vai pelo buraco. Infelizmente é assim. E imagine isso numa coisa tão fundamental quanto a agricultura, né? Imagine, campanha de embelezamento rural. Era só o que faltava mesmo.
E é de arrepiar, né? Porque quando você vê isso acontecendo lá, logo está por cá também. De acordo com alguns relatos, se um fazendeiro eliminar um porco sem primeiro pedir permissão ao gerente do local do PCC, meu Deus, isso pode resultar em, eu nem posso acreditar que seja verdade, em espancamento e multa de 3 meses de salário. Enquanto isso, os funcionários do partido frequentemente surrupiam gado para vender no mercado negro. Os críticos das novas políticas alertaram que Xi corre o risco de repetir os mesmos erros dos líderes chineses anteriores que levaram à fome em massa e agitação social, apontando 3 aspectos particularmente alarmantes dessa rodada de reformas, entre aspas. O primeiro é o influxo maciço de pessoas das cidades para o campo, uma reversão dos problemas de migração populacional vistos sob Deng Xiaoping. Durante a última rodada de reorganização social, quando os oficiais do Partido Comunista Chinês pressionaram os camponeses a se mudarem para as cidades, as áreas urbanas estavam lamentavelmente despreparadas para o súbito afluxo de residentes. Por quê? Porque na época precisava-se de mão de obra para a indústria. Agora, a indústria, na quarta revolução industrial, se robotizou e vai robotizar ainda mais com a inteligência artificial, né? Então agora é melhor mandar de volta para o interior, porque estão ficando muitos desempregados nas cidades. Só que vai mandar para o interior para fazer o quê, se o interior também é mecanizado? Complicado, isso a gente tem falado várias vezes aqui. As pessoas estavam 99% no campo, antigamente. Começou a Revolução Industrial, começaram a ir para a indústria, ao ponto de que houve um momento que havia mais gente na indústria do que na agricultura, e é natural, porque mecanizaram a agricultura também. Depois a indústria foi mecanizando de uma forma cada vez mais moderna, levando as pessoas para o setor de serviços. Hoje todo mundo quer ser universitário, quer trabalhar no comércio, num balcão, pouca gente está na agricultura, pouca gente está na indústria. E aí não entendem por que é que eles estão planejando taxar o setor de serviços no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esperem para ver quem está dormindo aí, não está reclamando com o seu parlamentar por conta da reforma tributária, espere para ver no bolso. Mas isso é outro assunto. Então, como resultado desse empurrar de pessoas para a cidade e depois para o campo, na época quando empurraram para a cidade, o caos reinou nas cidades, e o conflito aberto eclodiu entre os gerentes agrícolas e as empresas imobiliárias nas áreas urbanas que não conseguiram absorver a onda de novos moradores. Depois, claro, o tempo passa, as coisas vão se ajeitando, mas essas coisas feitas de forma abrupta e simplesmente numa canetada causam sofrimento. Agora, as reformas de Xi causaram confrontos nas aldeias rurais, pois não podem receber os filhos e netos de agricultores que emigraram para as cidades décadas atrás. Será que isso não vai acontecer no Brasil também? Uma segunda fonte de conflito crescentes foram as revelações de que a maioria dos executores rurais são ex-guardas brancos. O nome dado às hordas de policiais e voluntários do Partido Comunista Chinês que aplicaram as políticas draconianas do governo para o tempo do flagelo, mas muitas vezes por meio de ameaças e violência física. Olha, se tudo aquilo que a gente viu aqui no Brasil a respeito da China, de vídeos principalmente que circularam no Telegram, se tudo aquilo for verdade, pessoal, esse pessoal indo para o interior pode esperar que o que está sendo dito nesse artigo, principalmente no título aqui, pode acontecer. Porque o que nós vimos foi desastre, pessoal? Sofrimento humano e desastre. A economia desandou depois daquilo ali. De acordo com dezenas de relatórios, incluindo cidadãos chineses que fugiram para Taiwan, 5.000 ex-guardas brancos estão agora na província de Hubei, com bastões elétricos e etc., para reprimir qualquer dissidência das novas políticas para o interior. O ressentimento latente com os fechamentos, vocês lembram, do tempo do flagelo, que levou muitos chineses ao perecimento por conta de questões de saúde secundárias, até de fome, agora está se espalhando pela oposição às novas políticas agrícolas. Então, tudo que pinta de novo, pinta no lombo do povo. E o mundo está nessa conturbação, as coisas estão mudando rápido demais,
e haverá aí uma grande massa de pessoas que vai sofrer de novo. É aquilo que a gente tem avisado aqui constantemente, há muito tempo. Nem todo mundo vai sobreviver nas cidades, as cidades vão se tornar pequenas prisões tecnológicas, essa história aí de você não poder se movimentar demais de um lugar para o outro, as tais cidades de 15 minutos, são preparações, pessoal. Eles sabem que haverá uma grande massa de desempregados. E isso vem rápido por causa da inteligência artificial e a revolução, a quarta revolução industrial. Mas são avisos, né? Quem está me ouvindo consegue se adiantar um pouco dos demais, talvez se preparar com alguma coisa aí que lhe deixe mais confortável enquanto os demais despreparados forem pegos de surpresa. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.